Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quinta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 828, já estão aqui no estúdio o engenheiro José Carlos Cassetari, o diretor de novos negócios Alex Bichara e Israel Oliveira, diretor comercial. São dos Sistemas Urbanos Engenharia. Bom dia a vocês, satisfação em recebê-los aqui no primeiro jornal. Bom dia, Márcio, obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia. Seria bom a gente começar sabendo o que é os Sistemas Urbanos Engenharia para o nosso público ouvinte. Legal, Márcio, obrigado pela atenção, um ótimo dia a todo mundo. Falar um pouquinho das Sistemas Urbanos. A Sistemas Urbanos é uma empresa de projetos de engenharia de infraestrutura. A gente entrega algumas disciplinas da engenharia, como terraplenagem, água, esgoto, macrodrenagem. Então é muito voltado à consultoria, principalmente para a área ambiental, prefeituras, mercado imobiliário. Então um pouquinho da nossa empresa aí. Nós estamos há 30 anos no mercado. Vocês são de que cidade? A origem do Sistema Urbanos de Engenharia? Nós temos hoje uma sede em Dayatuba, principalmente que foi onde foi fundado, São Paulo e Campinas. Certo. Você falou da questão ambiental. Eu acho que talvez seja um tema bastante procurado no momento que nós vivemos, não é isso? O sistema ambiental hoje, ele é muito amplo, né? O debate sobre o sistema ambiental, ele vem desde a primeira legislação de 1965, né, no Brasil, tá? E ele vem sendo aplicado e desenvolvido durante todos esses anos, né? Uma melhoria ambiental, para dar uma melhor qualidade de vida à população. E todos os projetos agregados que devem ser feitos, desenvolvidos e aplicados, tá? Eles devem ser obedecidos à legislação. Existem algumas controvérsias, mas tudo isso almejando, uma melhoria para a população, Isso é muito importante, porque qualquer aspecto de projeto, não só na área de empreendimentos, mas na área industrial também, deve ser levado em consideração isso daí, para você mitigar os efeitos, tá? Não só de problemas atmosféricos, mas também de poluição, fontes de poluição. As legislações, durante todo esse tempo, ela vem tendo uma evolução muito forte, E isso vem contribuindo bastante para a gente poder ter o acesso e um meio de ligação junto aos órgãos e aos municípios, tá? A gente encontra barreiras, muita barreira por falta de experiência, por falta de uma legislação mais complementar, Mas aí esses desafios a gente vem sempre superando, Por isso que hoje em dia a equipe tem que ser uma equipe multidisciplinar, vindo desde biólogos, ecólogos, engenheiro florestal, civil, mecânico, elétrico, Isso tudo, não nasceu hoje, não nasceu ontem, mas já há mais de 50 anos que a gente vem trabalhando nessa área, A gente vem desde lá de trás, mais ou menos pioneiro dentro, 45 anos atuando nessa área, E a gente sempre conseguimos superar com bastante êxito isso e trazer novas propostas. O maior desafio hoje é você chegar com novas propostas a uma legislação que ainda não está atualizada. Quer dizer, vocês estão correndo para atualizar dentro de uma coisa antiga e tudo que é novo causa interrogações, Causa e muito, pelo seguinte, porque a gente está no meio do processo. De um lado nós temos um empreendedor, uma indústria, e do outro lado nós temos os órgãos. E para você poder fazer essa ponte entre eles, às vezes há um choque. Às vezes você pega um determinado setor que ele fica amarrado naquela legislação que já está ultrapassada até por processos hoje ultramodernos. Então a gente tem que saber compatibilizar isso daí. É muito difícil. Imagina. A gente vem superando bastante essas barreiras. Até aproveitando para fazer um gancho, a ideia nossa como instituição também é trazer todos esses órgãos aprovadores junto da indústria para que eles conheçam as atividades e para que eles possam entender
o papel deles em cada aprovação, né? Como o Cassetari falou, eu acho que assim, a engenharia em si, ela sempre evolui, seja desde a questão de software, entrega de projetos, produtividade, em termos de tecnologia, mas a gente tem um poder público, o qual a gente necessita da aprovação desses projetos. E muitas vezes fora a questão da morosidade, é um entendimento técnico também, né? Inclusive nós temos parceria com o Secov São Paulo, porque a ideia é trazer esse aprovador muito mais próximo da indústria para que ele entenda a cadeia de valor que ele tem e que ele possa participar também de uma forma a contribuir, né? Seria a ideia como um todo de projeto. Nós temos, vamos assim chamar, né? Somos dois atores dentro de uma legislação e dentro do desenvolvimento, né, das cidades. Um é o empreendedor, seja ele um empreendedor residencial, comercial ou industrial, ou seja também vamos dizer assim, a prefeitura, o órgão aprovador. Então esses dois personagens, eles têm que trabalhar em parceria, né? Eles não estão batalhando uns contra os outros, né? Na verdade está todo mundo prevendo o desenvolvimento das cidades e a melhoria, né, das qualidades de habitações e de outros serviços dentro da cidade. Mas eu acho que quando o empreendedor ele inicia o seu projeto, ele tem exatamente essa visão. Agora a gente vai ter que brigar com o poder público para conseguir viabilizar. No ponto de vista de vocês, existe uma área mais complicada, mais difícil, porque vocês falaram da atualização urbana, né, de empreendimentos urbanos, indústria. Qual que é a mais chatinha aí nesse meio para poder viabilizar? Onde a legislação pega mais no pé? Olha, eu acho que tem cada setorzinho tem uma pedrinha no sapato, né? É lógico que, por exemplo, a questão industrial, ela envolve muito mais o município em si, né? Você não tem uma aprovação mais pesada em termos de estado e outras coisas. Já uma aprovação residencial, você tem que aprovar o município, o estado. Então, cada uma vai tendo uma nuance, mas para o industrial, por exemplo, você vai fazer algum tratamento de efluente, tudo, já começa uma outra legislação que já dá uma outra saída, uma outra dificuldade. Então, assim, são nuances que a gente tem em cada setor que cada uma tem a sua dificuldade particular. Nesse sentido ainda, Márcio, acho que se a gente pensar, né, usar a empatia do lado do empreendedor, ele vai querer fazer o mais fácil sempre. O menos que puder para economizar no custo, para ele ter um investimento menor. Já o poder público tem que garantir a legislação, algumas delas ultrapassadas, mas muitas delas para garantir também o funcionamento da sociedade. E vocês no meio disso, né? Como é que é esse papel de conseguir fazer esse meio de campo, de convencer o empreendedor de que realmente ele tem que cumprir certas exigências, que se ele não fizer aquilo lá na frente ele pode ter problema. Como é que é esse papel? Então, esse papel é um pouco mais complicado nesses últimos anos, porque antigamente, quando você ia nos órgãos, você fazia uma reunião física, presencial, tá? E geralmente era com pessoas de uma média para alta, mais velha já, né? Eles tinham uma experiência um pouco mais abrangente. Depois que veio esse home office, você praticamente conversa com nada. Não existe mais a conversa física. Então, para você expor isso, tá muito complicado. Porque às vezes você tem que apresentar um determinado projeto, ou um estudo, ou um novo planejamento, ou uma nova concepção, e você não tem como demonstrar isso. Você está vendo, a maior parte hoje em dia está sendo tratado como o quê? Como um número. Você não tem mais o acesso aos técnicos. E muitos técnicos que estão hoje nos órgãos, que estão chegando, não têm aquela experiência dos que já estão se aposentando ou estão se findando. Então essa é a grande dificuldade da gente, dialogar com o órgão. Nós temos enfrentado um problema muito sério de 2020 para cá, com relação a isso daqui. É impossível você ligar numa agência hoje, nem que seja ambiental, para tentar conversar, tentar agendar uma reunião. Não consegue falar? Não, é impossível. Hoje é um 0800 que manda, você não sabe quem está na outra linha conversando com você. Geralmente esse pessoal trata a gente muito mal, pessimamente, tá? E a gente está hoje tentando conversar com os mais antigos de uma outra forma para poder ter algum acesso. Infelizmente, isso que está ocorrendo no país.
Esse é um caminho sem volta, né? Sem volta. O IBAMA, então, nem se fala. E de que forma isso vai prejudicar a sociedade? Tempo. Porque, vai prejudicar o empreendedor no tempo, mas Sim. lá na frente. A sociedade hoje é mais que está sendo prejudicada porque existe um fator chamado tempo, ação de temporalidade. Uma coisa que você poderia resolver a curto prazo, vamos supor, uma estação de tratamento doméstico e tal, você leva anos hoje para poder solucionar isso, você pedindo pelo amor de Deus dentro de um órgão ambiental. A falta de estrutura recente que está não é só na CETESB, no SP Águas que foi criado, está geral. Nos órgãos federais também estamos sem retorno. Nenhum. Isso prejudica muito o empreendedor e a população final, que mais depende do empreendedor para poder ela ter acessibilidade a um conjunto habitacional, a um loteamento de baixo custo. É isso que a gente está ocorrendo hoje em dia. Mas até no outro gancho, quando você olha o empreendedor, ele é sempre otimista, né? Então eu brinco que assim, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Então, olhando o empreendedor pelo empreendedor, ele sempre vai olhar como estrutura a sociedade aquilo que ele está entregando ou querendo entregar como um legado, né? Então muitos que começam desde da primeira execução do empreendimento até grandes famílias e grandes nomes de empresa, a ideia, claro, é buscar rentabilidade, porque no PROL ele precisa disso, ele tem esse DNA, mas ele também olha esse retorno que ele está dando para a sociedade, né? Então, eu acho que a gente realmente tem barreiras, né, estruturais, como legislação, órgãos, mas mesmo assim, o empreendedor em si, ele olha essa curva, né? E é uma curva de longo prazo, né? Quando a gente trabalha no meio da engenharia, a gente não entrega e aprova projetos rápidos, né? A gente tem uma sequência de ciclo de aprovações e de entrega de produto que leva algum tempo. Então, muitas vezes a gente, apesar de olhar um cenário federal em termos de legislação, que isso demora mais para mudar, mas parte financeira, taxa de juros, isso menos, porque é sempre no longo prazo, né? Então a gente depende muito de prefeitura em si, de órgãos de concessionárias para aprovação. Então é mais ou menos um viés que a gente tem lidado nesse meio da engenharia, né? Com empreendedores otimistas naquilo que fazem, né? Um pouco na economia em geral, mas naquilo que fazem e no legado que eles pretendem deixar. E vocês também proporcionam também à empresa de vocês cursos, treinamentos, né? Isso é muito importante e mais ou menos parecido do que a gente falou. Se tiver o preparo, vai poder enfrentar com mais propriedade, com mais qualidade, né? Sem dúvidas. Desde que o órgãos também nos retribui com esse tipo de perspectiva que a gente passa, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem que ser. Não existe só de um lado a gente fornecer, do outro lado não ter retorno, né? E isso é a maior dificuldade que a gente vem encontrando hoje em dia, né? Mas a gente acredita também, né, que é a educação que consegue transformar as questões, né? Então a gente, como instituição, né, Sistemas Urbanos Engenharia, a gente sempre está tentando inovar, sempre está tentando trazer até para dentro da própria nossa equipe mesmo, novos treinamentos, novos ensinamentos. Temos diversos cursos que a gente dá principalmente para os nossos clientes, para saber como discutir, como debater, né? E também como associação, nós fazemos parte da Associação do Secov São Paulo, onde oferece diversos cursos ali, onde a gente também tenta trazer tanto a parte dos empreendedores, para eles entenderem o universo, mas também os agentes públicos, seja de prefeitura, de concessionárias, para que todo mundo se coloque na cabeça do outro lado, entendam o outro lado, né? Sabendo que o empreendedor, ele tá lá, ele tem que ajudar no desenvolvimento da cidade, ele tem que ser importante para a cidade, mas também o órgão público saber que tudo tem um limite, uma coerência e uma coesão para que as coisas se unam e façam acontecer para dentro do município. Márcio, eu vou comentar que assim, aproveitando também um gancho, a gente tem hoje uma série de viés, sonhos do pessoal que hoje está entrando no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem a área de engenharia, e até muito se fala no apagão da engenharia para construção civil versus outras possibilidades de ganho, né? E outras ferramentas muito mais rápidas de ganho.
para essa pessoa física. Então o que a gente vê é assim, hoje a engenharia ela é genérica, né? Hoje a gente mudou porque também a gente tem os cursos de EAD que são muito bons, mas tem uma diferença do presencial em si. Então o que nós fazemos é, dentro das sistemas urbanos, trazer um olhar técnico e especializado para a área de projetos, né? Para quem realmente quer buscar, pode nos procurar como sistemas urbanos para tentar entender e, claro, poder nos questionar como projetistas da mesma forma, né? Porque quando você entende, aí você pode debater aquele assunto, né? Então não fica só uma via de mão única, eu entregar um projeto, a pessoa abrir e repassar para algum órgão ou dar entrada em alguma concessionária para aprovação ou mesmo na prefeitura, mas que ele abra um projeto e ele discuta da mesma forma. Então é isso que a gente faz com que as pessoas que trabalhem nesse meio da engenharia tenham esse contato. Botucatu tem crescido verticalmente, a gente tem percebido 151 mil habitantes, e a gente percebe o seguinte: tendo uma empresa como a de vocês, pode também dar uma plena assessoria, né, para um construtor, para um investidor, né, para um empreendedor, dentro desse crescimento vertical da cidade. Sem dúvidas. A nossa ideia, né, de trabalhar desde estudos de viabilidade, então saber, entender como está aquela região do bairro, entender o que aquela região necessita em si, se vai partir, por exemplo, para a verticalização ou também, às vezes, partir para um empreendimento horizontal que esteja mais, vamos chamar assim, menos adensado para aquela região que já está mais ocupada. Então toda a viabilidade do estudo é feito para justamente a gente descobrir e pontuar para o empreendedor qual a necessidade, tanto daquela área que vai atender ele, né, e para toda a municipalidade. Em engenharia a gente chama-se de master plan, né? É quando você tem uma consulta de um cliente que tem um interesse em determinado local, uma região, tá? E é o processo que a gente desenvolve. Então ele é chamado master plan porque você pode pegar tudo no entorno daquela região que ele tem interesse, o que tem de sistema de abastecimento de entrega, redes de coleta de esgoto, energia, potencial de desenvolvimento, fator de aspecto de fluxos de vento, que é o cone de vento que a gente chama, se tem problema aeronáutico ou não, se tem problema de vegetação, supressão, se tem uma recarga, se tem uma restrição dentro de um plano diretor. Então, o plano master plan, no qual a gente desenvolve inicialmente para o cliente, é o fundamental. Hoje em dia, isso está sendo muito utilizado. É recente esse tipo de estudo que a gente vem desenvolvendo, mas você consegue entregar uma concepção um pouco mais concreta para o cliente, o investidor. E também você pode pegar esse master plan e levar para o município o benefício que isso vai trazer para o município. Um equipamento urbano, um equipamento mais voltado à saúde, a uma escola, você entendeu? Um sistema de lazer, ao suporte de ônibus, de transporte urbano, mobilidade, que é o mais importante. Então, esses pré-estudos que a gente vem trazendo para o cliente hoje, ele dá uma visão um pouco melhor, antes de partir para um investimento mais concreto, né? Entendi. A gente sempre trata aqui na rádio algumas situações que é aquilo que eu falei, né? Coisa de lá atrás, hoje a gente colhe os frutos, ou fruto bom ou fruto ruim, né? Antigamente os loteamentos aqui na cidade podiam ser feitos de qualquer forma. O cidadão demarcava a rua ali, vendia os lotes, e hoje tem gente sem infraestrutura, ainda sem água, sem esgoto, sem asfalto, cobrando hoje do poder público algo que era obrigação do empreendedor. No ponto de vista de vocês, isso avançou como um todo no estado de São Paulo? Como é que está essa situação? Ainda existem locais que trabalham dessa forma? Então, hoje você picar uma área sem ter o licenciamento, né? Através de um grapo-hábil, por exemplo, é crime. Você não pode vender se não tiver documentação, não tiver infraestrutura, não passar por um processo de licenciamento. É um crime que pode ser penalizado, inclusive com prisão. Agora, o Brasil é muito grande, em todo lugar tem problemas antigos ainda para serem resolvidos, tá? Não vai da noite pro dia que você vai conseguir resolver tudo isso aí, porque demanda de um investimento altíssimo para você levar uma coleta de esgoto, um sistema,
de abastecimento condizente com aquilo. Tá? E a gente fala na evolução da educação, né? Hoje, por exemplo, os empreendedores, eles estão muito mais voltados e adeptos, né? À questão de auxiliar mesmo e ajudar no desenvolvimento. Então, os próprios empreendedores têm campanhas de lote legal para fazer empreendimentos regulares e não ter mais essa questão irregular. Às vezes, de pegar um empreendimento irregular e fazer uma regularização fundiária em cima daquilo. Então, as pessoas que estão por trás disso hoje têm muito mais senso de educação para fazer a coisa correta do que continuar nesse desenvolvimento irregular que acontecia muito. Quem atua hoje na área, né, ele já tem ciência da legislação. Então, quando ele parte para um processo de loteamento, ele sabe que tem que ter documentação, registro, averbações, licenciamento para entregar isso daí numa venda. Porque ele sabe da penalização que isso ocorre hoje em dia. E ele não tem mais o receio de entrar com isso. Não. O grande problema para o empreendedor é o tempo. Hoje você, para qualquer loteamento, mesmo que seja pequeno porte, você vai levar aí seus 2, 3 anos ali se arrastando entre todas as etapas de aprovação até que ele possa lançar esse desenvolvimento urbano que ele está fazendo. Toda a parte burocrática vai ter um tempo, né? E depois a obra como em si, mais ou menos uns 2 anos. Mais até, eu estou falando desse período somente até levar até a aprovação e registro em cartório. Depois mais 2 anos de obra aí, vamos chamar assim. E na prática, eu acho que o Cacetari já até respondeu, mas eu vou voltar nisso. Na prática, esse tempo, ele realmente é necessário? Precisa de tudo isso? Não. Daria para ser mais ágil? Sim. E como ser mais ágil nesse sentido? Porque hoje você tem ferramentas no escritório que se desenvolve um projeto de infraestrutura urbana, tá? Em 30, 40 dias no máximo. Só que o órgão para fazer a primeira análise hoje demora 6 meses, 8 meses, 1 ano. Quando a gente ainda fica lá tentando ligar para alguém, tentando pedir pelo amor de Deus, você não tem aquele retorno. Hoje o mundo mudou. Hoje você consegue, com os softwares que a gente tem hoje dentro do escritório da gente, umas ferramentas incríveis que você faz coisa que você demorava, vamos supor, 4, 5 meses antigamente no papel. E o poder público não tem essas ferramentas também? Ele não pode implementar ferramentas para agilizar isso? Porque o que eu falei é um caminho sem volta. Essa questão da mão de obra, do 0800, não vai voltar mais atrás. O que deveria, no meu ponto de vista, facilitar é a implementação de ferramentas que possam ser mais ágeis. Para entender, existe essa possibilidade? Não, eu acho que não. Pelo seguinte, porque quando a gente trabalha e a gente mostra uma ferramenta nova, se não for aquela ferramenta que eles usam internamente, eles não aceitam. Não é compatível? Não, eles não aceitam. Mas é possível trazer uma compatibilidade? A possibilidade existe, mas você vai ter que mudar a estrutura dos órgãos. Hoje, os órgãos não têm estrutura, tanto física quanto de equipamento. Tá? Os órgãos, existe muita falta de mão de obra interna dentro dos órgãos ambientais, tá? E quando você manda qualquer coisa, se não for daquela metodologia que eles têm, eles ficam parados. Ou eles devolvem para você e eles pedem para fazer do jeito dele, mesmo que você está apresentando uma solução muito melhor. Exemplo, estação elevatória de esgoto. Não só industrial, mas como urbano também. Tá? Se você não seguisse até 2 anos atrás aquela metodologia arcaica, tá? Eles não aceitavam, não aprovavam. Hoje você tem sistemas compactos que são muito mais eficientes do que aquelas estações que não provocam cheiro, nada. Só que a gente veio lutando durante anos, até eles conseguirem aceitar. E isso o empreendedor, às vezes, não aceita porque é questão de custo, tempo, porque uma estação para você produzir daquela forma custa tempo e dinheiro. O sistema compacto vem pronto. É fácil de implantar, é coisa de 1 semana você está implantando. O sistema é muito melhor e eficiente. É menos manutenção ao longo do tempo. E geralmente, muitos equipamentos que você implanta, você tem que fazer doação. Então, nós temos um problema também pós-implantação. Nós temos, burocracia para todo lado. É burocracia porque ele não sabe como é que vai fazer a manutenção daquilo. Por mais que você entregue toda a documentação. Porque daí você tem que ter uma nova equipe dentro de um complexo. Você tem que especializar a sua equipe. Eu fico imaginando o pessoal que está acompanhando essa nossa entrevista,
Ainda bem que existe uma empresa como a de vocês, então, para facilitar a vida, porque a burocracia existe. Né? Como fazer também é muito importante, porque às vezes a pessoa, o empreendedor, ele fala assim, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho a área, eu quero fazer isso, mas como fazer? Claro. E a empresa de vocês auxilia, né? Desde o início de todo esse projeto, né? A gente presta essa consultoria para todo empreendedor que queira fazer. O que a gente tem visto, né, como comentei anteriormente, é que a gente vê essa busca também dos órgãos um pouco, é que a questão do timing, da velocidade da atualização do empreendedor, ela é diferente do ente público ou mesmo da concessionária em si. Mas a gente vê um viés para essa transformação. Ela é lenta, mas ela acontece. Quando você tinha comentado da verticalização, e aí fazendo um ponto aqui, a gente entra numa questão que eu acho que aí também entra na educação, que é o conhecimento, né? Hoje, acredito que não é todo mundo que saiba, mas que o bueiro, né, que as pessoas falam bueiro ou a boca de lobo tecnicamente, ela não é o esgoto, né? Então, embaixo, né, de uma rua em si, você tem a rede de água, que ela é pressurizada e que ela gera esse abastecimento. A gente tem a rede de esgoto, que é a coleta, e a gente tem a drenagem, que ela é as águas pluviais. Então, quando a gente olha num bairro, e até fica também a quem está nos ouvindo esse conhecimento, quando você sai, por exemplo, de um quarteirão, que são casas, e você entra com um prédio, né, falando menos técnico, né, e aí você verticaliza, você potencializa o número de famílias naquele quarteirão. Então, se você olhar para uma estrutura de rua que de repente tem tubulações em diâmetros menores para servir aquela população, você muda a faixa. Então, é para que todo mundo conheça, porque você vai ter um aumento de abastecimento para aquele prédio. Então, eu estou falando que não para um quarteirão, um prédio, mas imagina que você coloque 3, 4 prédios naquele quarteirão. Então, você precisa mudar a rede que está entrando em termos de abastecimento de água. Você tem que entender o que está sendo devolvido de coleta de esgoto e automaticamente você mexe também no pavimento, na via, porque você vai ter um trânsito maior de veículo. Energia. Então você tem toda essa estrutura que quando a gente olha por trás e fala, poxa, eu estou levantando um prédio naquele local, você tem toda essa questão que é muito mais ampla, que envolve aí, claro, o município, envolve a concessionária também, e a drenagem, fazendo um adendo, ela vai para córregos, né, rios e córregos. Então você pensa na cidade como um todo. Por isso que é importante que haja um planejamento de todo mundo, porque aí você tem os empreendimentos que estão sendo lançados, você tem automaticamente a prefeitura e a expansão do que a prefeitura está olhando em termos de município. Então, assim, a gente olha, é moroso, né? Poderia ser melhor em termos de agilidade, mas são muitos atores e muitas informações que devem ser processadas para uma tomada de decisão. Então, quando você olha, por exemplo, no caso, uma estação de tratamento que precisa ser melhorada ou revitalizada porque chega muito mais efluente, o esgoto, né, naquela estação, você já olha a estação com a expansão dos bairros que estão sendo feitos e os empreendimentos que estão sendo lançados. E claro, uma coisa é o lançamento, outra coisa é a venda, né? Também às vezes a pessoa fala, poxa, eu botei o prédio, né? Tô falando agora em termos de prédio, eu acabei de montar um prédio lá de 10 andares, e claro, eu tenho a expectativa desse prédio, mas as famílias e a venda, ela não acontece na entrega, né? Você tem toda uma mudança, então você tem uma curva de ocupação que também deve ser pontuada quando você olha as cidades como um todo. Você não coloca o prédio no dia seguinte, você tem 500 famílias ali de um dia para a noite, né? Você tem uma curva de crescimento. Então a engenharia em si, ela olha isso, ela olha o projeto, ela olha as entregas, e essa questão pública acho que envolve muito isso, né? Essa troca. Não sei se eu fui... Não, deu para entender, porque é complexo, mas por isso que eu perguntei justamente para o pessoal que está acompanhando, fala assim, bom, é muito simples, eu contratei aqui um engenheiro, vou levantar, acabou. Não, tem muitos itens, tem muita coisa, existe a burocracia,
mas é factível, dá para fazer. A explicação foi tão didática que eu estava imaginando aqui. Às vezes o cidadão tem um terreno bacana, plano, bonitinho ali, e fala, vou subir um prédio aqui. Mas ele não leva em consideração, será que está pronta a água aqui? Será que eu vou ter... De quem é o custo, né? Acho que tem que levar em consideração, não sei se cada local é um jeito, mas o cidadão vai construir um prédio num quarteirão que já tem casas ali adensado, ele tem que transformar a rede de elétrica, ele tem que transformar a rede de água para chegar água. Isso vai impactar num custo. Às vezes eu pegar num lugar que já está tudo pronto, vai ficar muito mais barato o empreendimento para ele. Então esse é o trabalho que vocês fazem também, acho que no dia a dia, né? Sim, esse trabalho inicial é tão fundamental, porque quando a gente pega uma área, uma gleba, né? E a gente parte para um estudo dentro desse master plan, tá? Você começa a desenvolver os projetos. Tá tudo legal, você pega as certidões de viabilidade junto ao município, ao estado, condições de Sabesp, você pode ou não atender, só que durante todo esse intervalo, daqui a pouco aparece um osso e você parte por um estudo de arqueologia que pode ser que tenha um sítio arqueológico. Para tudo. E aí, recentemente aconteceu em Salvador, inclusive, eles pararam uma obra no São centro. Paulo tem muito isso em prédios, na região ali dos Jardins. A região de Porto Feliz tem muito. No interior nosso tem bastante isso daí, sítio arqueológico. Na região, inclusive de Porto Feliz, existem algumas restrições até para a implantação de novos empreendimentos, por causa de sítios arqueológicos já registrados. Se quer ver uma outra coisa, você está partindo para um estudo, tudo bonito, está andando muito bacana. Daqui a pouco você põe um biólogo lá dentro, detecta uma pata de uma capivara. Aí você tem o estudo da maculosa que você tem que fazer. Como é que você vai proteger aquilo para não dar incidência para a população que vai habitar aquele local? Então você parte do zero. Quer dizer, é burocrático, mas é importante. É importante que se tenha essa visão hoje. Tudo né? é importante, eu acho que tem que ter. Tudo. Tem que ter restrições, tem que ter legislação. A única coisa que a gente pede é para os órgãos acelerar um pouco mais. Entendi. Dar esse retorno para a gente. Porque daqui a pouco, por que eu falo sempre isso daí? Você está desenvolvendo dentro de um plano de tempo, daqui a pouco você já aprovou em alguns órgãos, vem uma legislação que você tem que voltar para o zero de novo. Tá errado, gente. Entendi. Você está entendendo? Isso acontece bastante hoje em dia, porque tem muita decisão de diretoria que ela vem durante aquele intervalo que você já passou por uma série de passos. E daí você tem que voltar para estaca zero de novo. Isso é injusto. O empreendedor que está ali, está pedindo. Né? Eu fico imaginando a pessoa falar, não, eu vou contratar um engenheiro, vou fazer por conta aqui. Não é fácil isso aí, não. Não é fácil. Fazendo um complemento, assim, de quem é a responsabilidade para esse desenvolvimento, assim, tem vou explicar aqui para que todo mundo entenda, mas assim, é claro que o empreendedor, ele fez a análise prévia dele, do empreendimento, daquilo que ele quer lançar em termos de custo, em termos de layout e tal. E aí, assim, o trâmite natural é que ele entre com algum órgão, seja a prefeitura e concessionária de abastecimento elétrico ou água e esgoto, e que ele peça as diretrizes para que, ou seja, de fornecimento, o que ele precisa para lançar aquele ou para desenvolver aquele produto dele, que é o prédio. Vem uma série de requisitos, né? Pode ser que seja uma extensão de rede, então, fazendo essa analogia que eu falei do quarteirão, então você tem várias casas, você já tem as tubulações que já estão preparadas e prontas debaixo da rua, e quando você coloca um prédio, você tem que aumentar, vamos dizer, sendo leigo também, o tamanho desse tubo. O custo é do empreendedor. O custo é do empreendedor que está fazendo aquilo. O empreendedor em si, ele acaba desenvolvendo muito as cidades, né? Olhando por um outro lado, cada vez que você lança um empreendimento, toda essa infraestrutura acaba sendo o custo do empreendedor. Claro que é uma troca, né? Existem muitas conversas entre aquilo que a concessionária fornece, a prefeitura e vice-versa, mas o custo em si acaba sendo do empreendedor. E eu acho que é isso, no geral, aqui o que a gente passa é um entendimento também das pessoas, né? Que as pessoas participem disso. Isso, o olhar para o empreendimento, mas quando a gente olha para as cidades,
E aí a gente desenvolve também muito, são os projetos de drenagem sustentável, que aí é junto das prefeituras. Então é mudar um pouco o jeito que está sendo feito a drenagem, né? Porque hoje a drenagem vai também para as pessoas que estão nos ouvindo, para aquele bueiro, né? Que ela olha ali no cantinho da rua e ela fala, poxa, para onde vai essa água? Né? Então hoje a gente tem trabalhado muito em projetos de drenagem sustentável, seja com biovaletas, jardins de chuva, ou mesmo um pavimento que não seja tão impermeável, impermeável, que não seja tão impermeável, mas para que quando aconteça a chuva, para que a água ela possa escoar de uma maneira livre, né? Porque tem isso, cada vez que a gente cria uma cidade, a gente vai impermeabilizando determinadas áreas e aí vem acontecendo, aí vem canalização de córregos, aí entra um outro projeto que é a macrodrenagem, que é quando chove muitas vezes voltado aos rios, né? Ou seja, o quanto cada rio, cada córrego ele sobe, a contribuição da chuva para aquele ambiente. Então, tentei ser um pouco didático. É bem complexo, mas deu para entender. Agora, já no encerramento, só para uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. A questão do aterramento da energia elétrica, a gente sabe que é caro, né? Mesmo numa cidade como São Paulo, isso aí acho que tem pouca coisa sendo feita, mas um dia no futuro a gente vai ter isso? Essa é a pergunta do milhão, né? a gente espera que com novas privatizações, né, com novos investimentos, que seja feita uma modernização das nossas redes, né? E não é só a questão da rede elétrica, né? É dados, telefonia, tudo. Então você tem uma série de elementos aéreos, é menos pior. Vários elementos aéreos ali, né, que contribuem para essa questão, né? Mas a tendência hoje, novos empreendimentos, novos loteamentos, vários deles já têm sido feitos com redes enterradas, até já com implantação de rede a gás, para fazer já todo o atendimento, tudo tubulado. Então, assim, o empreendedor em si, antigamente estava muito caro. Hoje está um preço ainda mais caro, lógico que é mais caro, mas tem um preço competitivo, dependendo do produto que você vai ser lançado, dá para você investir e já fazer um projeto melhor e mais bem acabado, vamos dizer. Você já tem projetos dessa natureza? Sim, temos. Sim. Que é bastante interessante, que eu acho que é uma visão do futuro, né? Que vai ser inevitavelmente, vai ser necessário. Quando a gente trabalha com loteamento popular, infelizmente a gente parte para o aéreo ainda, mas quando a gente pega médio, alto padrão, já é tudo subterrâneo. A gente já entrega o subterrâneo, porque já vem uma solicitação do próprio cliente para ter uma arborização um pouco melhor, um paisagismo. Você entendeu? O aspecto visual é muito melhor, até para venda, efeito de venda. Interessante. Mas isso ainda tem travas. Tem muitas concessionárias que, por exemplo, ainda não tem normativas e regras para aceitar um projeto em rede enterrada. Porque depois tem que dar manutenção, né? Exatamente. Então, assim, tudo começa travando, tudo de novo. E daí é a questão da educação, é a questão do bom senso, é a questão de aceitar novas tecnologias, novas benfeitorias. A gente tem muito que evoluir ainda. Muito. Aí tem um lado técnico, né? Que assim, tirando a estética e toda essa modernidade da arquitetura de ser enterrada, mas quando você tem o aéreo, e principalmente num vendaval e tal, então você tem as árvores e você tem a rede aérea. Então, isso aconteceu em São Paulo, até saiu muito no jornal, que várias famílias lá ficaram sem luz, mas é porque você tem o problema vamos dizer, de uma força da natureza, que é a chuva ou o vendaval, e aí uma árvore cai num posteamento desse e afeta uma rede aérea, e aí muita gente fica sem luz, e aí fica aquela briga entre de quem é a responsabilidade, porque a prefeitura ela quer cortar a árvore, mas a concessionária não desligou aquele, vamos dizer, não desligou a energia naquele bairro, naquele quarteirão. Em contrapartida, a concessionária fala que a prefeitura não chegou a tempo. Então, quando você tem uma rede subterrânea, você já não tem esse problema, né? Ou seja, você já está, vamos dizer, longe desse problema natural que é a árvore caindo no... Sem contar o fato, desculpe, que para você poder fazer uma poda de uma árvore, você tem que ter uma autorização ambiental. E aí demora-se até anos para você ter uma autorização para fazer uma poda. Até lá já veio o vendaval, já quebrou, já rompeu o cabo de energia, a população foi o mais sacrificado, mas o órgão está tranquilo.
Bom, gente, no momento que a gente gostaria de agradecer a participação de vocês. Encerrar, Márcio, posso só interromper? Claro. Nós tivemos a participação de um ouvinte. Pois não. O Lorival Panhozzi mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: Cassetari não tem apenas meu respeito, é um profissional reconhecido como em todos os órgãos reguladores. Quando um governo recebe um projeto dele para ser avaliado, saibam que estão diante de um trabalho feito por mestre. O Lorival Panhozzi, que não é Lorival. só nosso ouvinte, é nosso companheiro, hoje não está aqui, Obrigado, mas está Lorival. ouvindo. Gosto muito do Sr. Lorival também, respeito demais ele, a família inteira, né? E agradeço muito pelo comentário dele nesse programa. Como é que o pessoal entra em contato para ter mais informações sobre os sistemas urbanos de engenharia? Nas nossas redes sociais, né? Então hoje nós temos Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, mas o próprio site Sistemas Urbanos, lá tem um canal direto do WhatsApp, as pessoas podem nos acessar por lá. Muito Perfeito. obrigado. Muito obrigado, um bom dia a vocês, sucesso, viu? Obrigado, agradeço aí a todos pela oportunidade. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.